Caríssimos, antes de iniciarmos nosso programa de hoje, o nosso encontro semanal, eu tenho um convite muito especial a fazer aos senhores. Hoje estamos apresentando também o nosso livro que recolhe as meditações deste ano de 2026, as meditações desse nosso programa semanal, desses nossos encontros com a meditação do Evangelho Dominical. Convido a que os senhores possam conhecer esta nossa proposta através do link que apresentamos, com a possibilidade também de lermos os primeiros capítulos e adquirir uma das versões que muito nos ajudará na reforma da matriz de Nossa Senhora da Assunção. Deus vos recompense enormemente com a sua bênção e com a sua paz. Olá, caríssimos irmãos, sejamos mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro semanal. Hoje, já celebrando o quarto domingo do tempo comum, meditamos o Evangelho segundo São Mateus, no capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. O Evangelho de hoje, caríssimos irmãos, nos coloca de novo aos pés daquela montanha, junto à multidão que se aproxima de Jesus. São Mateus recorda, transcreve 5 grandes discursos do Senhor. O trecho que nós escutamos no dia de hoje é o princípio deste primeiro grande discurso, chamado Sermão da Montanha. Jesus sobe ao monte, senta-se com o mestre que, no fundo, ensina com autoridade. Ele é o novo Moisés. Abre a boca para dizer algo que parece à primeira vista completamente contrária à lógica do mundo. A lógica de Deus, no fundo, ela é diferente da nossa. Naquele dia, Jesus não entrega mandamentos em pedra, mas traça um retrato de gente que é feliz, que é bem-aventurada, de gente que vive segundo o coração de Deus. Quem são esses felizes? Poderíamos nos perguntar. Bem, não são os ricos, os fortes, os influentes, não são aqueles que estão por cima. Assim nos recorda São Paulo, que para o mundo é fraqueza, Deus o escolheu para envergonhar aquilo que é forte. Jesus começa dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Pobre em espírito não é o miserável que é revoltado, nem o preguiçoso que deixou de lutar. É aquele que, mesmo tendo ou não tendo bens, coloca toda a sua confiança em Deus e não nas suas próprias seguranças. É pobre porque sabe reconhecer sua miséria, a sua indigência. É aquele que sabe, no fundo, que tudo é dom, tudo é graça. A verdadeira felicidade começa quando o coração solta as amarras do orgulho, amarras da autossuficiência, quando nós nos reconhecemos pequenos diante do Pai. A continuação, Jesus proclama felizes também aqueles que choram. Como é possível que o Senhor
diga ser feliz aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão chorando. No fundo, não é glorificação do sofrimento, mas é uma promessa de consolo, também para aqueles que levam a sério o mal do mundo e o próprio pecado. Chora quem ama de verdade, quem se comove com a dor do outro, quem não deixa o seu coração se endurecer pelas circunstâncias da vida. Esses, diz Jesus, esses serão consolados. A lágrima na presença de Deus nunca é inútil, nunca os nossos sofrimentos passam desapercebidos aos olhos de Deus. Jesus continua: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O mundo costuma se admirar de quem grita mais alto, de quem fala mais do que os demais, de quem impõe a sua própria vontade e, no fundo, também se acostumou a quem pisa nos outros para vencer. Jesus revela outra coisa. É o manso, aquele que domina a própria agressividade, aquele que responde com firmeza sem violência, quem no final há de herdar a terra. A verdadeira herança de Deus é prometida àqueles que vivem a mansidão do seu coração, que não é fraqueza, é a força domada pelo amor. Depois vêm os que têm fome e sede de justiça, gente que não se conforma com a injustiça, que deseja ardentemente também que a vontade de Deus se realize na sociedade, na igreja, na sua própria vida. A promessa é forte. Eles serão saciados. Nenhuma sede honesta de justiça se perde diante de Deus. Bem-aventurados são também os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Aqui Jesus toca o coração do Evangelho. Quem aprende a olhar o outro com compaixão, quem se inclina sobre as fraquezas alheias, lembrando-se das próprias, quem perdoa, quem abre espaço para receber um dia a misericórdia sem medida do próprio Deus. É como se o coração misericordioso tivesse a mesma linguagem do céu. Chegamos então à bem-aventurança que Santo Agostinho costumava chamar de cume. Os puros de coração, porque verão a Deus. Ver a Deus é a grande meta do desejo humano. Todos nós, de algum modo, queremos ver o rosto de quem nos criou. Há no nosso coração uma lacuna que só Deus é capaz de preencher. Mas os olhos com que se vê Deus não são os olhos do corpo, são os olhos do coração. E esses olhos precisam ser purificados. Coração puro não é coração sem luta, não é coração que nunca teve de enfrentar tentações. É o coração que, pela graça, vai aprendendo a ordenar os desejos, a filtrar os pensamentos, a buscar a verdade e rejeitar aquilo que é duplo, a duplicidade de coração. Enquanto caminhamos neste mundo, vemos a Deus na fé, como que num espelho embaçado. Mas um dia prometeu Jesus que quem tiver deixado o coração ser purificado, esse o verá face a face. Bem-aventurados são também os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Não basta brigar, é preciso trabalhar ativamente para reconciliar, aproximar, curar feridas. O pacificador não é ingênuo, mas alguém que leva dentro de si a paz recebida de Deus e a espalha. Por isso é chamado filho. Parece-se com o Pai que faz nascer o sol sobre bons e maus. Por fim, Jesus proclama felizes os perseguidos por causa da justiça, os insultados por causa dele. Aqui a lógica do mundo desaba. Quem sofre por permanecer fiel ao Evangelho, quem é ridicularizado por viver com coerência, quem perde vantagens por não trair a consciência, esse, aos olhos de Deus, é bem-aventurado. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, nos disse o Senhor. A felicidade cristã não se mede por aplausos, mas pela comunhão com Cristo, pela configuração do nosso coração com o seu, que também foi rejeitado. As bem-aventuranças, irmãos,
Então, elas são como que um retrato de família que Jesus hoje nos apresenta. Descrevem a fisionomia dos santos, conhecidos e desconhecidos, e ao mesmo tempo a vocação de cada batizado. Não são poesia bonita para quadros de parede, são um programa de vida, no fundo. Olhando para elas, nós também podemos nos perguntar: em qual dessas palavras me reconheço um pouco? Em qual delas quase não me vejo ainda e preciso pedir a graça de Deus para crescer? Que este Evangelho reacenda em nós o desejo de deixar o coração ser tocado pela luz de nosso Senhor, para que, passo a passo, nossa vida se pareça mais com esse monte de gente bem-aventurada que Ele descreve. E que um dia, purificados pelo caminho da misericórdia, possamos ver a Deus face a face, na alegria sem fim do seu reino. Que Deus vos abençoe e vos guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.